Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Vamos então para essa análise de mais uma derrota de Fernando Diniz no comando do Santos Futebol Clube. Agora vivemos essa expectativa, né? Será que Fernando Diniz vai sair do comando do Santos ou não? Vamos comentar um pouquinho como foi esse jogo contra o Cuiabá e, de uma certa forma, um resumo mais geral, né, do que vem sendo esse trabalho do Fernando Diniz. Mas antes, deixa eu dar o recado da OneFootball para vocês baixarem o aplicativo, para você ficar sabendo em primeira mão, né? Caso o Diniz seja demitido, você vai receber uma notificação da OneFootball, também com outras notícias do Santos. E se você gosta de acompanhar a Bundesliga, tem transmissão ao vivo e 100% gratuito. O link está aqui na descrição para você baixar. E bom, tivemos a entrevista coletiva do Diniz, era um primeiro ponto, né, que todo mundo estava querendo saber, será que ele vai dar a entrevista coletiva, será que ele vai ser demitido? Deu entrevista coletiva e até o presente momento que eu gravo este vídeo, né, na manhã de domingo, Fernando Diniz ainda está no cargo, inclusive tem uma matéria do Globo Esporte, né, sobre essa situação do Diniz, principalmente na questão de bastidores do Santos, que eu vou ler daqui a pouquinho um trecho para vocês. Mas antes disso, vamos a alguns números aqui do Diniz como técnico do Santos. 31 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, aproveitamento de 44%. Não dá para manter um trabalho dessa forma, não só pela questão dos números, né, de você ter mais derrotas do que mais vitórias ou até mesmo empates. É a questão da postura de jogo do Santos. Ontem o Marcos Guilherme contra o Cuiabá jogou como segundo volante, coisa que o próprio Diniz gritou, né, esgoelou para todo mundo ouvir durante a transmissão. Ficava pedindo a todo momento para os laterais cruzarem. A única jogada ofensiva do Santos parece que é essa, é cruzamento. Se o Santos não conseguir cruzar na partida, não tem nada. Não consegue construir nada. E ontem, né, de acordo com as estatísticas aqui da OneFootball, 38 cruzamentos. Um Santos que teve, mais uma vez, mais posse de bola, só que aquela posse de bola inútil, né, mais de 60%, 18 chutes, 8 que foram em direção ao gol. Só isso que o Santos apresenta. Todo jogo tem mais posse de bola, só que não consegue entregar nada. Um Santos, de uma certa forma, desatento também, né? Vem tomando gols de uma forma muito cedo, né, nas partidas, e isso, de uma certa forma, acaba dando aquela, né, acaba baixando um pouco a concentração dos jogadores e demora, né? O poder de reação do Santos acaba demorando. O Santos, que não era assim no começo do trabalho do Diniz, eu até elogiava aqui a questão que era um time competitivo, que até o último minuto brigava para ficar com a bola, brigava para tentar fazer mais um gol, só que agora se perdeu. Não sei se é só questão técnica, questão tática, ou se também a parte física está deixando a desejar. E aí, né, uma outra história também. A parte da fisiologia do Santos, do condicionamento físico dos jogadores, departamento médico, vários jogadores que demoram para voltar, principalmente dando destaque no caso do Marinho, que já era para ter voltado, e quem sabe se com o Marinho o Santos não estava numa situação melhor, né, mais criativo de forma ofensiva. Enfim, vários problemas, né, que vão atrapalhando esse trabalho do Fernando Diniz. E para a gente falar dos gols, né, vamos falar dos gols, tanto do Santos como também do time do Cuiabá, que dá para a gente entender um pouco como foi o jogo. Né? Primeiro que um Santos que trabalhou muito na base de cruzamentos, até mesmo o Fernando Diniz, daqui a pouco eu vou colocar alguns trechos da coletiva dele, mas durante a entrevista coletiva, o Guilherme Lesnock, do Diário do Peixe, perguntou, né, falou assim, você acaba só utilizando bastante a questão do cruzamento, né, não tem outra jogada. E até o Diniz foi um pouco, não gostou muito da pergunta, falou, mas deu certo, no São Paulo o Reinaldo fazia vários cruzamentos, o São Paulo fazia vários gols. Hoje o Santos também utiliza vários cruzamentos e sai gols assim. Contra o Cuiabá tivemos as melhores chances na base de cruzamento. Tá, só que isso daí deixa um time previsível. Você facilita a marcação do time adversário, que ele pode deixar alguém nos laterais do Santos, né, para tentar inibir esses cruzamentos. O jogador também pode ficar bem postado dentro da área para tentar tirar os cruzamentos. Então você se torna um time previsível. Se o trabalho do Fernando Diniz for
apenas isso, ter posse de bola e ficar tentando fazer gol à base só de cruzamento, então acho melhor sair, porque é só isso que ele consegue apresentar nos últimos jogos. Não tem nada de criativo. E o elenco do Santos, volto a repetir, era para estar numa posição melhor. Quando eu falo que tem times que têm elenco até piores do que o Santos estão numa colocação melhor, é porque o técnico não inventa. É porque o técnico consegue extrair o melhor de cada jogador. É porque o técnico não coloca o ponto esquerda do time, o Marcos Guilherme, jogando como segundo volante. Quando ele coloca o Lucas Braga no time aos 30 do primeiro tempo, já mostra que ele já errou na escalação, que todo mundo já tinha comentado isso. E aí, quando a gente olha o Lucas Braga entrando, a gente pensa, agora ele vai jogar com 3 atacantes, 2 abertos e o Batistão mais centralizado. O que ele faz? Coloca o Marcos Guilherme como segundo volante. Genial. Genial. Enfim, né? Faça o simples. Se não está dando certo, os resultados não estão aparecendo, faça o simples. Para que ficar mais uma vez colocando os zagueiros do Santos quase lá dentro do gol adversário? Tomou a bola nas costas, tomou outro gol. É isso que vem acontecendo jogo após jogo. Por que colocar o Moraes só no segundo tempo? Já é uma bola cantada pela torcida, coloca o Moraes como titular. O Moraes errou no segundo gol, né? Questão de posicionamento, errou. Mas se a gente for comparar a atuação dele com o Felipe Jonathan, ele é um lateral que vem jogando melhor. Assim como o Madison. O Madison também tem as falhas defensivas dele, só que num todo ele vem jogando melhor que o Pará. Inclusive, só para vocês terem noção de como foi o jogo contra o Cuiabá, o Pará foi um dos melhores do Santos, pelo menos na questão de cruzamento, até que ele estava acertando, né? O gol do Santos, que acaba sendo oriundo de um cruzamento do Pará, depois o Pará deu um cruzamento também que quase deu uma... foi um gol de cabeçada quase do Léo Batistão, né? O Pará não comprometeu. Mas o Santos não tem laterais que são 100%, nem de forma ofensiva, nem de forma defensiva, né? Principalmente de forma defensiva. Mas faça o óbvio, não fica inventando. Os zagueiros não conseguem, não têm velocidade para ter uma recomposição rápida, então não avança os seus zagueiros. Deixa os seus zagueiros esperando lá, caso, né, o time adversário venha para cima de você, faça o simples. E o Diniz não vem fazendo o simples, ele quer inventar. E essas invenções estão custando caro. O Santos, a última vitória no Campeonato Brasileiro foi contra a Chapecoense num gol de pênalti, dia 1º de agosto. Mais de um mês que o Santos não vence no Brasileiro, né? Então, complicado. Um Santos que já saiu da Sul-Americana, que poderia ser um provável título para a gente, até em questão de moral, né? Ganhar um título, que é algo importante. A questão também de você conseguir financeiramente, né, ter uma premiação interessante. O Santos também está arriscado a sair da Copa do Brasil. Enfim, só coisas péssimas, né, para a gente comentar desse trabalho do Fernando Diniz. E é um técnico que visa muito a posse de bola e tentar fazer gols com cruzamento, essa narrativa dele na beira do campo, de ficar falando, fulano de tal, passa para ele, faz isso, faz aquilo. Você inibe o jogador de tentar fazer um improviso. Você fica cantando cada passo que o jogador tem que fazer dentro do campo. Não é assim. Eu penso que o técnico ele tem que interferir se o jogador ele não está tendo a visão do que ele tem que fazer. Sei lá, o cara está totalmente livre ali, numa lateral, o atacante, o jogador, o meia não está vendo, aí você dá um toque, ó, passa para ele. Agora, se é um lance simples, até quando o cara vai cobrar a lateral, ele canta o que o cara tem que fazer. Isso acaba também, de uma certa forma, acho que incomodando e inibindo um pouco, né, os jogadores do Santos. E como eu falei, o que ficou mais claro para mim nesse jogo contra o Cuiabá, uma semana livre. Uma semana onde a gente poderia ter algo de novo apresentado pelo Fernando Diniz e ele não conseguiu apresentar. Um Santos totalmente cansado, um Santos sem criatividade e sem perspectiva de que pode vencer o próximo jogo, que é contra o Bahia. E a situação do Santos fica ainda mais complicada em termos de tabela também, porque perdeu para o Cuiabá, que era um time que estava abaixo da gente na tabela, e o Bahia venceu o Fortaleza. E o Bahia também passou o Santos. E agora o próximo jogo é contra o Bahia. E eu não sei se vocês assistiram, né? Mas eu tinha feito um vídeo
da sequência de jogos do Santos e falei como era importante o Santos conseguir, né, vencer esses próximos jogos, porque poderia dar até uma tranquilidade para a gente. Infelizmente, o primeiro jogo já foi, o Santos não venceu. Bom, vamos então agora para a matéria do Globoesporte.com, onde fala sobre essa questão, né? Será que o Diniz vai cair? Será que o Diniz não vai cair? E aí, na sequência, a gente coloca alguns trechos da coletiva do Diniz. Título da matéria do Globo Esporte. Sem sinais de reação, Santos vê urgência por resultados. Diniz sofre pressão. Sem vencer a 6 jogos, desde o dia 12 de agosto, o Peixe se aproxima da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Vale ressaltar que esse 12 de agosto é o jogo da Sul-Americana que o Santos só venceu com gol contra, né, na partida contra o Libertad. Só por conta disso. Continuando. A diretoria observa a situação de perto e entende que há urgência por uma reação, apesar de faltarem sinais de que ela está perto. Internamente, no comitê de gestão do Santos, há quem defenda a saída do treinador, mas o colegiado, que toma as principais decisões do clube, não marcou nenhuma reunião online extraordinária para discutir uma possível mudança, pelo menos não até a publicação desta reportagem. Vale ressaltar que o Comitê de Gestão do Santos se reúne toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira eles se reúnem para tratar de temas diversos sobre o Santos. Será que vão esperar até segunda-feira para tomar uma decisão que é óbvia? Não dá mais Fernando Diniz? Não sei quem vem. Não sei se vem um treinador de fora, se vem Dorival, Ceni, Carille, Guto Ferreira, Roger Machado, Abel Braga, sei lá. Não sei quem vem. Mas Fernando Diniz não dá. Se vier um treinador que pelo menos faça o simples, coloque os jogadores para atuarem nas suas posições e não fique narrando o jogo, né? Deixe que o jogador tome as suas próprias decisões em campo. Né? Não tira essa criatividade que às vezes é o grande algo a mais de cada jogador. Talvez o Santos melhore. Espero que sim. Espero que sim. Próximo jogo do Santos, mais uma semana aí livre para enfrentar o Bahia na Vila Belmiro. Espero que a galera que joga sal grosso, quando a fase não tá fácil, também dê essa forcinha com sal grosso. Quem sabe não dá uma ajuda, né? E também a expectativa de que Emiliano Velasquez apareça no bid para que ele possa reforçar a zaga do Santos. Também vivemos aí na expectativa de uma volta do Marinho, né? Eu já sempre comento aqui que eu acho que a volta do Marinho deve acontecer contra o Atlético Paranaense, mas quem sabe, né? Quando a situação não está tão difícil, às vezes a gente precisa fazer alguns sacrifícios. Mas é isso, deixo vocês agora com um trechinho da entrevista do Fernando Diniz. Já peço para vocês deixarem um like e a opinião de vocês sobre tudo isso que está acontecendo no Santos. Vocês demitiriam o Diniz ou não? E se sim, qual treinador para assumir o Santos? Então, grande abraço para vocês e fiquem agora com esses trechos da entrevista coletiva do Diniz contra o Cuiabá. Trabalho nesse momento aqui, a gente está oscilando mais do que devia. Essas críticas elas são pertinentes, a gente tem que saber aceitar e melhorar o time. Do trabalho, eu já falei, o trabalho desconstrói essa oscilação por um time que vai mexendo o tempo todo, que sai jogador, que já foi desmanchando, está fazendo uma reconstrução. Já citei o número de jogadores que saíram em 5 meses, que foi a final da Libertadores. Então, a oscilação é uma coisa normal, a gente tem, só que a gente era para ter ganho muito mais jogos que a gente ganhou no campeonato. Nesse momento é o momento que a gente está oscilando mais do que deveria. Então, a gente tem que trabalhar ter um pouco mais de estabilidade e voltar a vencer. Eu acho que a oscilação ela foi muito grande, ela tem uma explicação, já falei nessa própria entrevista. Da saída de jogadores, a gente tem que mudar os jogadores o tempo todo, então você reencontrando o time para dar um padrão. Então essa é a dificuldade. Então a oscilação acho que foi o ponto negativo. O ponto positivo foi que, principalmente quando a gente tinha achado logo no começo uma forma de jogar, o Caio Jorge, o Mari, tinha o Luan Pérez, e depois, mesmo com a saída do Luan Pérez, com a entrada do Kaique, a gente era um time que tinha muita imposição, tanto dentro como fora de casa. E isso é uma coisa que vai voltar a acontecer. A questão agora de treino, com a chegada dos jogadores, e a gente poder trabalhar e melhorar o time e dar sequência no campeonato de uma maneira positiva. De maneira nenhuma, não estava jogando a bola para a área, a bola estava sendo cruzada para sair gol.
como saiu o gol do Pirani, como quase saiu o gol do Léo Batistão no primeiro tempo, como foi a bola que o Pirani bateu, que o jogo acertou a trave, como foi a bola que o Moraes assim, teve uma infelicidade de não acertar o cabeceiro. Ninguém estava jogando a bola para a área. Isso aí é querer diminuir e colocar tudo numa caixa só e achar que tudo está errado. Muito pelo contrário, sempre fez parte do meu trabalho, bons cruzamentos na área, com a área bem preenchida como estava hoje. Então, é uma coisa que a gente treinou e bastante para poder fazer. Então é uma coisa que faz parte do meu trabalho e fez em todos os times. Só você vê a quantidade de gol que o Reinaldo deu assistência, por exemplo, no São Paulo. E aqui, só no jogo de hoje, quantas chances a gente, além do gol, quantas chances a gente teve para poder fazer o gol.